Quando nós fazemos o balanço das eleições, a análise da situação do segundo turno, a primeira coisa que nos chama a atenção no debate que está sendo feito agora nesse segundo turno é o caráter extremamente superficial e dominado por uma perspectiva puramente eleitoral. Né? Depois do primeiro turno, vários partidos tomaram posição sobre o segundo turno e o debate todo é assim: qual que seria o melhor voto? Voto na Dilma, voto no Aécio, voto nulo, não votar em ninguém, etc. e tal. E a escolha de todos os partidos de direita, de esquerda, etc., 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 ela segue uma espécie de roteiro de campanha eleitoral. Fulano é melhor, fulano é pior, comparam os dois candidatos, alguns acham que eles são iguais, outros acham que eles são diferentes, uns acham que tem que votar de qualquer maneira no PT, porque o governo do PT foi excelente, outros acham que tem que votar no AS porque o governo do PT foi horrível, e assim por diante. Então, a primeira coisa que a gente deve dizer é que essa abordagem do problema, ela é uma abordagem demagógica e falsa. Ela é uma falsificação da situação política. Isso a gente deve deixar absolutamente claro logo de cara. Né? Há muito mais coisas acontecendo do que simplesmente saber quem é o melhor candidato. Na realidade, a discussão toda sobre quem é o melhor candidato, quem é o candidato bom, se há candidato bom ou não, é o aspecto menos importante da eleição. Vamos começar situando o problema todo. A eleição, ela é um episódio, um capítulo, podemos dizer assim, de toda uma luta política que vem se travando no país já há algum tempo. Nós vimos aí, por exemplo, que de antes do governo Dilma, mas com certeza, pelo menos no governo Dilma, a imprensa toda, a grande imprensa, se coligou contra o PT, lançaram várias campanhas contra o PT. Nós tivemos na eleição municipal passada, em plena eleição, o julgamento do Mensalão, que foi um julgamento cercado de arbitrariedades, né? Um julgamento que tinha um fundo claramente eleitoral, que visava fazer campanha contra o PT, que visava enfraquecer o governo do PT e tudo mais. Então, a primeira coisa que precisa ficar clara, independentemente da opinião que a gente tenha, é que na situação política é uma divisão bastante grande, né, entre o atual governo e os partidos de direita que fazem oposição. E que essa oposição não é apenas uma oposição parlamentar, que ela extrapolou muito, né, o nível de oposição puramente parlamentar, que vai lá no Congresso, aprova uma lei, ou que contesta uma lei aprovada pelo governo, etc. e tal. Ela entrou numa luta política onde fica evidente que a oposição busca, de uma maneira ou de outra, acabar, por fim, no governo do PT. Não dá para fazer uma análise eleitoral sem começar analisando esse problema. Né? E quando a gente analisa esse problema, o que a gente tem que ver em primeiro lugar, qual é o conteúdo político, econômico, social dessa luta. Quer dizer, quais são as classes sociais que estão em luta. Para alguns setores da esquerda, segundo eu tenho visto aí, não haveria luta de classes, seria tudo um teatro. Né? A burguesia internacional, a burguesia, que é uma generalidade, gosta do PT, gosta do Aécio, e num dado momento vai escolher um dos dois favoritos para representá-la no governo. Seria só isso. Todo o negócio do mensalão, né? A direita passando por cima das leis, os ataques de corrupção, a coligação da imprensa, o dinheiro todo gasto para combater o PT, seria mero jogo de cena, segundo esses setores. Essa concepção é absurda. É uma concepção absurda, é viver numa terra da fantasia.
né? Há uma luta e o primeiro dever da classe trabalhadora é entender qual é o caráter dessa luta. O que nós temos aqui é o seguinte, vamos recapitular um pouquinho, em breves linhas, o problema do governo do PT. O PT chegou ao governo em 2002, depois de ter disputado a presidência da República desde 1989. Em 1989, a eleição foi totalmente manipulada, inclusive muito provavelmente foi fraudada, em favor de um candidato desconhecido, Fernando Collor de Mello, que era, na realidade, o candidato da direita. Né? O governo Collor de Mello foi um governo principalmente do PFL, apoiado pelo PMDB. Naquele momento fizeram toda uma campanha histérica contra o PT. Em 1994, novamente o PT estava para ganhar as eleições, né? No começo do ano, depois da crise do governo Collor de Mello, durante o governo Itamar, etc. e tal, a inflação saiu de controle e as primeiras pesquisas eleitorais indicavam que o candidato do PT, que era o Lula, ganharia no primeiro turno com 65% dos votos. Né? Aí lançou-se o Plano Real, que foi um plano lançado sincronizadamente com a eleição para impor a derrota do PT. Aí o PT foi novamente derrotado. Né? Ganhou Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro das Finanças do Itamar Franco, e o suposto autor do Plano Real. Na verdade, o Plano Real foi feito pelos bancos internacionais. Era o plano do chamado Consenso de Washington, plano neoliberal. Tá? Em 98, o PT, apesar do governo FHC estar no fim, o PT não deu um verdadeiro combate. O Lula ficou, se não me engano, perdendo o primeiro turno, com 30 e poucos por cento dos votos. Teve o segundo mandato, o FHC, que foi um mandato de crise. Em 2002, a crise do PSDB já era uma crise impossível de esconder. Aí a burguesia decidiu que o PT teria que ganhar a eleição, que não tinha alternativa, não dava para continuar com o mandato do PSDB, que isso daí iria levar o país para uma crise, uma divisão interna da burguesia muito forte, etc. e tal. Bom, uma boa parte da esquerda diz o seguinte: o governo PT é um governo burguês. Lógico, é um governo burguês. Ele governa em função dos interesses do capital. Né? É um governo que mantém aspectos essenciais da política anterior, como, por exemplo, o controle do déficit público, etc. e tal, para criar condições para especulação financeira. Isso aí também é uma realidade. Né? Agora, ele é um governo burguês diferente do governo burguês do FHC. Esse é o motivo da luta. Em primeiro lugar, ele expressa setores da burguesia que não são os mesmos que governaram com o FHC. Com o FHC governaram principalmente os banqueiros, setores do capital estrangeiro e determinados setores do grande capital nacional. Com o PT, governam, sobretudo, setores do capital nacional que não são os principais setores do capital nacional. O PT tem uma política distinta da política do FHC no que diz respeito ao relacionamento com o capital estrangeiro, o que diz respeito às privatizações. É uma ruptura profunda? Não. Agora, aqui, para que haja uma luta, não é preciso que haja uma ruptura profunda. A direita, ela não luta só contra os comunistas mais radicais. Ela luta também contra gente que tem com ela diferenças pequenas, porém que são substanciais. Então, qual é o resumo dessa história? O resumo dessa história é o seguinte: a burguesia permitiu que o PT assumisse o governo. Né? O primeiro ano do governo Lula foi relativamente tranquilo, porque foi o primeiro escândalo do Mensalão se deu no governo Lula, mas pouparam o Lula. Mas já indicava a profundidade do atrito de setores da burguesia com esse governo. No segundo governo Lula em diante, a burguesia já achava que tinha passado a necessidade de ter um governo Lula, que é um governo que, do ponto de vista dela, a burguesia internacional, do ponto de vista dela, é um governo
que contraria os seus interesses, que incomoda essa burguesia. E de lá para cá eles vêm tentando remover esse governo pela via eleitoral, sem sucesso. Né? E finalmente, né, com o agravamento da crise internacional e o agravamento da crise brasileira, nesse momento aqui, isso é uma questão fundamental, a burguesia traçou um plano que ela acredita que só vai ser colocado em prática de maneira plena, eficaz, etc. e tal, sem perturbações, através do candidato do PSDB. Né? Tudo isso é ignorado pelos analistas da eleição. Todos os analistas, os que defendem o PT, os que defendem o PSDB e tudo mais. Essa semana aqui, um dos principais órgãos de imprensa do imperialismo mundial, um dos mais, como é que se diz? Um dos mais abalizados, um dos mais autorizados em falar em nome da burguesia financeira internacional, que é a revista The Economist, né? Uma revista que nasceu ligada aos bancos britânicos e que é ligada a todo o sistema financeiro internacional. Ela tirou uma matéria, né? Ela tinha tirado várias matérias sobre o Brasil, mas ela tirou uma matéria fazendo abertamente campanha pelo candidato do PSDB. Falou que ele precisa ganhar, que as coisas precisam mudar, que precisa tirar o governo do PT, etc. e tal. O governo do PT é radical, é socialista, é um nacionalismo radical, nada. Mas é suficientemente ruim do ponto de vista do imperialismo para que o imperialismo queira se livrar dele. Não é tão ruim como que determinados governos que forçaram o imperialismo a invadir o país para derrubar. Não chega a esse extremo. Pelo menos não na situação atual. Mas é suficientemente ruim para que a burguesia faça tudo o que está ao alcance dela para tirar o PT do governo. Então, quer dizer, fazer uma análise da eleição sem levar em consideração esse fato é não fazer análise de nada. Né? Comparar o PT com o PSDB pelos seus méritos intrínsecos, próprios, naturais, é uma bobagem. Não é fazer política. O que está em jogo não é quem é o melhor. O que está em jogo é qual é a luta e qual é a política diante dessa luta. É isso que está em jogo. Tá certo? É uma coisa muito diferente de saber se fulano é melhor ou pior. Esse negócio de se fulano é melhor ou pior, que a própria esquerda faz, é uma coisa assim. É como na eleição. Fulano fala bem, fulano propõe implantar em São Paulo o aerotrem. Tudo uma coisa de fachada. Não tem nada a ver. Os candidatos não são eleitos porque eles são melhores ou piores em abstrato. Eles são eleitos em função dos interesses sociais em luta. Essa que é a realidade. O candidato melhor ou pior é uma ficção que foi inventada para enganar a população, para confundir a população. E o pessoal está fazendo a análise desse ponto de vista. Bom, dito isso, a primeira coisa que a gente precisa estabelecer aqui é qual é o problema que está fora da eleição e que influi na eleição. O problema é o seguinte: o imperialismo exige que o Brasil adote um plano de tipo neoliberal. O Brasil é uma colônia do imperialismo. Então o imperialismo está forçando o país a adotar essa política. Qual que é a política? Primeiro, a gente já falou bastante disso, mas eu vou repetir aqui. Cortar os gastos públicos. Primeiro os gastos sociais, depois os gastos em investimento público. Né? Os economistas de direita falaram muito claramente que tem que frear o BNDES, que está investindo numa série de projetos de cunho caracteristicamente capitalista. Por exemplo, há toda uma oposição ao porto que o governo do PT começou a construir em Mariel, em Cuba. Né? Um porto que é uma infraestrutura que está sendo construída como uma plataforma de exportação para os capitalistas brasileiros. Para os capitalistas brasileiros. O imperialismo não quer isso aí.
acha que o dinheiro não tem que ser usado para criar plataforma de exportação para capitalista brasileiro. Quer dizer, o imperialismo, eles são capitalistas. Os capitalistas brasileiros também são capitalistas. Mas eles não estão de acordo onde o dinheiro deve ser gasto. O imperialismo não concorda que o dinheiro deva ser gasto para beneficiar as exportações brasileiras, de jeito nenhum. Não estão de acordo com uma série de investimentos que foram feitos aí. O ataque ao BNDES, é claro, o BNDES está financiando vários capitalistas nacionais. O que o imperialismo está dizendo é o seguinte: deixa falir. Não é porque o imperialismo é capitalismo que ele defende cada capitalista individualmente. Essa é uma bobagem, essa é uma ingenuidade que determinadas pessoas, na qual determinadas pessoas acreditam. Não se trata disso. Gastos sociais não vou nem falar. Gastar dinheiro com o povo é só para acalmar o povo. Acalmou, corta tudo, deixa morrer de fome. Tá certo? O imperialismo quer retomar em grande escala as privatizações, né? O PT fez privatizações? Fez. Mas a maioria das privatizações são insuficientes do ponto de vista do imperialismo. Por exemplo, eles não querem que seja leiloado uma parte do pré-sal, um lote do pré-sal. Eles querem que acabe de uma vez com a Petrobras. Tá certo? Tem que entender essas coisas, porque senão nós ficamos naquele mundo de ficção de que capitalista é tudo igual, eles querem a mesma coisa, papapá, e não consegue ver o enfrentamento concreto entre os diversos setores da população. Eles querem um tarifaço. O PT, como todo mundo sabe, tem dado dinheiro para os capitalistas da eletricidade, empresas privatizadas pelo FHC, para conter a tarifa de energia elétrica. O que isso significa é o seguinte, que a população está pagando pelo aumento da energia elétrica indiretamente com dinheiro do Estado, que é dinheiro de impostos. O que os capitalistas internacionais querem? Cortar o subsídio e aumentar a tarifa para a população pagar diretamente. Quer dizer, uma solução bem mais dolorosa e que favorece mais os banqueiros e os grandes capitalistas, né? Eles pretendem provocar uma recessão, o que vai gerar desemprego, para conter a inflação, para criar um ambiente propício à especulação financeira. Quer dizer, é todo um plano que é um grande ataque ao país e ao capital estrangeiro, e ao capital nacional, aos trabalhadores, ao povo e aos capitalistas, uma parcela dos capitalistas nacionais. Então, vamos ver, a posição da direita, do bloco de direita, é que o plano tem que ser implementado de maneira imediata, integral e dura, assim que eles ganharem a eleição. Essa é uma posição. A posição do PT é que o plano não é o plano deles, mas que não dá para você chegar para o imperialismo e falar: não vou implementar esse plano. Então o PT vai para uma política de negociação se ele ganhar a eleição. Algumas coisas a gente já viu que eles já estão cedendo. Por exemplo, a substituição do atual ministro das Finanças, que já foi anunciada antes da eleição, é um sinal para os capitalistas que querem implementar o plano, de que eles não vão ficar numa posição totalmente contrária ao plano. De que eles vão negociar. Aí eles vão negociar o quê? A gente precisaria ver. Ninguém sabe, na realidade. O que a gente sabe é que o PT não vai para o choque, não vai para o enfrentamento, tá certo? Mas vai para um jogo de pressão e negociação. Está claro isso daí? Esse é o problema-chave. Qual é o nosso prognóstico? O PT, com essa política de pressão e negociação, vai conter o plano? Nosso prognóstico é não. Por mais que eles queiram negociar, que eles queiram minimizar o plano ou não colocar o plano todo em prática para negociar partes, nós sabemos que o PT é fraco, que o PT não vai enfrentar o grande capital até o último recurso, que a tendência do PT, muito claramente, é capitular diante do plano,
Tá certo? E que, portanto, de uma maneira mais confusa e mais complexa, com o PT, o plano não só vai ser implementado, como o PT vai dar uma contribuição muito importante para desorientar os trabalhadores na luta contra o plano. Porque como a política dele é de negociação e pressão, ele não vai querer que os trabalhadores entrem em greve, comecem a ocupar edifícios públicos para derrotar o plano, como seria do interesse dos trabalhadores. Tá certo? Isso independentemente das intenções de cada partido. Quer dizer, se o PSDB representa a aplicação integral do plano, o PT representa uma via de derrota diante do plano. Quer dizer, uma é ofensiva, a outra é passiva. Mas as duas, em última instância, conduzem a uma capitulação diante do plano. Bom, aí nós poderíamos discutir o seguinte, mas não seria melhor ter o confuso, papapá, do que ter o cara que já vai para cima? Num certo sentido, obviamente, seria melhor. Você vai escolher o cidadão que já vem para te cortar o pescoço, ou o outro que fica ali enrolando para procurar um jeito de acabar com você. Você vai escolher o segundo, lógico. Mas o problema aqui, né, nessa escolha, é que a escolha eleitoral não muda nada. Nós podemos atacar o PSDB, nós devemos atacar o PSDB. Nós devemos denunciar diante dos trabalhadores que o PSDB vem com o machado na mão. Porque é uma realidade. Mas nós devemos também esclarecer para os trabalhadores, que é importante, que o PT não tem condições, não tem política, não tem nada que permita defender os trabalhadores desse machado. Só os trabalhadores podem se defender do machado. E para se defender do machado, eles não podem confiar na política do PT. Essa é a realidade. É isso que nós temos aqui, diante de nós, antes de entrar no cenário eleitoral. Quer dizer, você já vê algumas coisas. Primeiro, que a maioria das pessoas ou está ocultando esse fato, e tem uma outra parte que não está nem sabendo que a situação se coloca dessa maneira. Essa semana aqui nós tivemos a oportunidade de ver a posição da esquerda, é lamentável. A posição da esquerda mostra que a esquerda pequeno-burguesa brasileira é uma esquerda infantil. Alguns acham, por exemplo, né, é uma coisa assim que a gente riria se a gente não ficasse triste de ver alguém pensar desse jeito. Alguns acham, por exemplo, que o voto no Aécio é um voto pela mudança. Que o Aécio Neves capitalizou o voto das mobilizações de junho. O Aécio Neves e o Alckmin. Aí tem toda uma conversa sobre a onda conservadora, como se fosse uma coisa que vem do aquém e do além. De repente, as pessoas no Brasil decidiram ficar conservadoras. Não é que a imprensa, Rede Globo, SBT, Rede Bandeirantes, Veja, Isto É, Época, Jornal do Brasil, Jornal O Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Correio Brasiliense, Zero Hora, etc, 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 estão martelando um monte de coisas contra o PT e contra a esquerda e contra qualquer política que não seja neoliberal, porque o pessoal só vê a parte do PT. Há anos já, de uma maneira absolutamente histérica, insistente, o tempo inteiro. Não é que existe a tentativa do imperialismo e da direita nacional de formar um bloco, que é um bloco de combate contra a classe operária. Não, é um fenômeno eleitoral, é uma onda conservadora, uma opinião. De repente a pessoa não estava se sentindo feliz por ser liberal, de esquerda, decidiu ficar conservador. Isso é uma coisa... Se você lê isso daí nos jornais da imprensa, de esquerda, você não sabe se você dá risada da completa idiotice que isso significa, ou se você chora de pensar que a pessoa possa estar tão desorientada assim. Mas o fato é que o negócio é feio. Né?
Outros ficam lá dizendo o seguinte, não, o Aécio Neves, o PSDB privatizou, mas o PT também privatizou. Mas o PSDB privatizou metade da economia nacional, o PT privatizou coisinhas lá, comparado com o PSDB. Aí o cidadão fala assim, mas a política reformista do Lula, ela não tem nenhuma importância, Bolsa Família e tal. O que é isso? Estão vivendo fora do mundo real. Eles ficam com umas coisas que não tem, nem realidade tem. Não tem nem fundamento na realidade. Né? Então, o problema é esse daí, a esquerda totalmente desnorteada com esse negócio. Bom, o problema central para nós, na situação política, é se organizar para combater a ofensiva da direita. Esse é o problema-chave. Essa ofensiva da direita não é puramente eleitoral, não se resume ao plano, mas ela vai muito mais adiante. A direita quer colocar em prática o plano e nós temos que ter consciência do seguinte: esse plano não vai resolver o problema do capitalismo. Pode ser, se ele for implementado, né, vamos admitir a hipótese de que ele seja implementado. Vai ser um ataque muito violento contra os trabalhadores e não vai resolver absolutamente nada. Então, quer dizer, depois desse plano, tem que ter outros ataques aos trabalhadores. E a direita internacional sabe disso. Eles sabem dessa situação. Eles sabem que se eles se livrarem dos governos esquerdistas burgueses como o PT, como o governo Chávez na Venezuela, eles vão ter que aprofundar a ofensiva. Aprofundar a ofensiva exige uma política repressiva. Né? O caso da Ucrânia, por exemplo, é um caso absolutamente claro. Deram um golpe lá, com manifestações de rua, tudo encoberto, etc. e tal. Elegeram um presidente, um golpe meio disfarçado. Só que agora o país está à beira da guerra civil e a repressão na Ucrânia só aumenta. Quer dizer, uma coisa é você dar um golpe branco e ninguém reagir. Outra coisa é você dar um golpe, você ir para cima dos trabalhadores, os trabalhadores reagirem. O que eu acho que no caso do Brasil é uma coisa inevitável. E se os trabalhadores reagirem, a direita vai aprofundar a ofensiva contra os trabalhadores, não vai voltar atrás. Quer dizer, então nós temos que ver aqui, nós temos que discutir, traçar uma política para um quadro de muito acirramento da luta de classes. Tá certo? Bom, diante desse problema, uma vez que a gente definiu claramente esse quadro, qual é a importância do voto? Rigorosamente falando, nenhuma. Sabe por quê? O voto vai ser decidido pelo enfrentamento das grandes máquinas políticas. A participação dos trabalhadores, das organizações operárias nisso daí é mínima. Vocês querem uma prova? O PT não mobiliza as organizações operárias para ganhar a eleição. O PT dirige 3 mil e lá vai fumaça sindicatos. Por que esses sindicatos não são mobilizados para ganhar a eleição? Porque não é isso que o PT considera que nesse momento é o recurso fundamental para ganhar a eleição, que já é uma política capituladora. O que o PT está fazendo nesse exato momento? Nós vimos que a campanha em São Paulo não cresceu muito. Ela está crescendo no Nordeste. Eles estão procurando usar as máquinas políticas nordestinas para conseguir desequilibrar a diferença que existe em São Paulo. É isso que eles estão fazendo. É uma luta entre máquinas políticas. Você falar assim, eu vou votar na Dilma para derrotar a direita, é apoiar essa luta de máquinas políticas. Não é nada.
Nesse sentido, a esquerda não tem papel nenhum a cumprir aí. Vai mudar nada. A não ser que a gente tivesse um curral eleitoral aí, num estado, você entendeu? Que aumentasse a votação do PT via curral eleitoral. A população, inclusive, na eleição, ela não tem uma participação verdadeiramente independente. Há correntes de esquerda, de direita, que se manifestam, mas de uma maneira muito débil na eleição. Tanto que a direita consegue manipular com extrema facilidade essas correntes. Vocês viram, um monte de gente votou na Dilma. Por que eles conseguiram manipular votou na Marina Silva? Por que eles conseguiram manipular essa votação na Marina Silva? Porque é uma massa desorganizada, confusa. E agora eles estão usando essa confusão para dizer que o pessoal está votando no Aécio até porque quer uma mudança em geral, que é um negócio meio absurdo. Mas o clima de confusão, de falta de solidez, de consistência é tão grande que é um vale tudo isso daí. Há uma confusão eleitoral muito grande. O que acontece é que está se delineando ao voto esquerda versus direita, em geral. Isso já é uma coisa mais... Nesse sentido, o quadro se explicita. Se a população realmente tivesse mobilizada e algum voto desse aqui fosse um voto consciente, esse voto iria todo para o PT. Porque por pior que o PT fosse, quem que vai votar no Fernando Henrique Cardoso de Minas Gerais? É um negócio totalmente absurdo. Na verdade, é uma manipulação. Esse problema da política do PT, ele se manifestou com extrema gravidade no primeiro turno. Nós já destacamos aqui fato que ninguém quer falar, né? O segredo da eleição que ninguém quer levantar. A eleição foi fraudada. É impossível que o Alckmin ganhasse no primeiro turno, mantendo a mesma votação da última vez que ele teve. A votação dele, se fosse uma votação mesmo, por mais confusa e despolitizada que fosse, a votação dele teria que cair, e bastante, depois de tudo que aconteceu em São Paulo e diante do que está acontecendo agora. Só as pessoas que têm muita vontade de parecer os certinhos da situação política é que podem negar que houve fraude. Né? Outra coisa também, o pessoal fala assim, mas se houve fraude, o PT controla o TSE. Mas a fraude não foi no TSE, a fraude foi aqui em São Paulo. Quem controla São Paulo é o Alckmin. Por isso que o grosso da fraude aconteceu aqui. É um reduto do PSDB, um reduto no seguinte sentido. O PSDB está aqui há 20 anos, ele controla todos os tribunais, porque uma coisa que todo mundo que tem um mínimo de experiência política sabe. Um partido que controla o governo estadual, a primeira coisa que ele faz é controlar os tribunais. Os juízes, os promotores, é tudo por concurso público. Só que, curiosamente, o concurso público, ele indica as pessoas que são ligadas ao governo de plantão. E o PSDB é um governo que está aqui há tanto tempo que ele já controla tudo. TSE, tudo. TSE em primeiro lugar, porque define a eleição. Por isso que a votação mais estranha do Brasil foi em São Paulo. Aí o pessoal quer falar que o problema de São Paulo é que em São Paulo é que existe a onda conservadora. Mas como assim? Em São Paulo foi o lugar onde a população bateu de frente com mais violência contra o governo estadual. Das manifestações de junho. Junho começou em São Paulo. Foi aqui que começou. O movimento do passe livre. Alguns falam que começou no Rio Grande do Sul, mas não sei, pode ter tido alguma manifestação do passe livre no Rio Grande do Sul. Onde o movimento se espalhou para todo o país foi daqui. E o enfrentamento com a polícia aqui foi violentíssimo. E não se restringiu nem aos estudantes e à juventude. Foi geral da população. Todo mundo se lembra que depois da repressão, da manifestação, se não me engano, 13 de junho, a participação na manifestação seguinte no Facebook
Em 24 horas estava em 100 mil pessoas no evento. Quer dizer, aqui é que o barril de pólvora começou a explodir e se transferiu para os outros estados. Como é que alguém vai falar que aqui tem uma onda conservadora? Aqui teve enfrentamento entre a esquerda e a direita na rua. Colocaram aqui elementos de extrema-direita para tentar impedir as manifestações. Eles só conseguiram porque a manifestação cresceu tão rapidamente que virou uma coisa confusa, não tinha direção. Não é que não tinha direção no sentido histórico. Não tinha direção porque a gente já analisou isso. O movimento do passe livre são os anarquistas que não querem movimento com nenhum tipo de organização. Não tem carro de som, não tem comitê que organiza, não tem nada. Então, a hora que entrou aquele monte de gente, ficou um negócio confuso. Mas só por isso. A direita tentou, mas não conseguiu. Conseguiu abafar a manifestação. Um setor do movimento de junho, da periferia, invadiu o Palácio dos Bandeirantes. Vamos relembrar esse fato. Aqui muita gente pode não entender o significado disso, mas os professores aqui, principalmente os mais velhos, entendem muito bem. Depois do governo Quércia, no governo Montoro, de 83, os desempregados invadiram o Palácio dos Bandeirantes. Aí causou maior histeria na burguesia. Aí o governo Quércia proibiu manifestações perto do Palácio dos Bandeirantes. Se não me engano era assim, você tinha que ficar a 5 quilômetros do palácio. Ele criou um perímetro assim, em volta do palácio, que ninguém podia se aproximar. Todas as manifestações durante o governo Quércia que tentaram chegar perto foram brutalmente reprimidas. E aí se estabeleceu um funcionamento do negócio do Palácio dos Bandeirantes. Pois em junho, o Palácio dos Bandeirantes foi invadido de novo. Não tinha sido invadido desde 1983, ou seja, 21 anos antes. E veja bem, foi invadido, o Alckmin chamou o pessoal, rapidamente cedeu às reivindicações. Em São Paulo, esse ano, mais de 100 ônibus foram queimados. Não dá para contar o número de revoltas que teve na periferia de São Paulo por causa da brutalidade policial, assassinato de pessoas. Não dá para saber se foram dezenas, se foram centenas, não dá nem para saber. Até as pesquisas mais direitistas sobre a PM de São Paulo davam a PM como a instituição mais repudiada pela população. Aí vem, e o Alckmin é favorito do povo, precisa ser muito otário para acreditar nisso daí. Não é assim, o pessoal vai falar que isso daí é paranoia, é teoria da conspiração, pode falar. Agora, nós não podemos aqui, ficar endossando essas barbaridades. Essas coisas que não tem pé nem cabeça, tem que falar abertamente. Bom, se a vitória do Alckmin já é uma coisa sem sentido nenhum, imagina do Aécio Neves, em São Paulo. O Aécio Neves, ele cresceu 24% da votação dele no último dia da eleição. O que aconteceu? Espalharam um pó aí que faz o cara votar no PSDB? Dá para acreditar nisso daí. Pode ser, né? Porque passaram de helicóptero, né? Jogaram o pó, pode ser. Bom, veja, se isso aconteceu, e efetivamente a gente não pode provar assim materialmente, quer dizer, chegar lá e mostrar a prova do crime, a gente está mostrando que as circunstâncias indicam claramente o que aconteceu, né? Circunstancialmente, o crime está provado. E na política, o circunstancialmente é bem mais importante do que num tribunal criminal. Então, o que acontece? Se isso aconteceu, o que nós estamos assistindo aqui é um golpe de Estado, onde uma direita muito minoritária está tentando ganhar no tapetão a eleição presidencial.
A ausência de denúncia disso daí é uma grande capitulação do PT. Nem falar do resto da esquerda. O resto da esquerda é uma capitulação, mas eles estão confusos. Eles não sabem se eles não deveriam apoiar um golpe contra o PT. A maior parte da esquerda pequeno-burguesa. Então eles também não conseguem entender a importância de um golpe com essa natureza. Bom, finalmente, a gente viu, o PSTU apoiou o golpe na Ucrânia, apoiou o golpe no Egito. O fato do PSTU apoiar o golpe no Egito e outras organizações acompanharam o PSTU é uma das coisas mais extraordinárias da história das organizações que se dizem trotskistas em todos os tempos. A gente já viu muita loucura dessas organizações que se dizem trotskistas. Agora, apoiar o golpe dirigido pela alta oficialidade egípcia, ligada ao Hosni Mubarak, dirigida pelo El-Sisi, isso daí é inédito. Ultrapassa qualquer loucura que eu conheça. E olha que eu conheço muita loucura desse pessoal. Muita loucura mesmo. Os morenistas, antigamente, eles ficaram contra a Revolução Cubana, porque eles achavam que o Fidel Castro era apoiado pelos Estados Unidos e o Batista era nacionalista. Um pouquinho de confusão deles, né? Agora, isso aí não se compara com apoiar o golpe do El-Sisi no Egito. É como se a gente apoiasse aí o golpe do Pinochet, o golpe do Videla, uma verdadeira loucura. Dizendo que é uma revolução popular. Quer dizer, a tese deles era de que o exército tinha sido pressionado, olha só, vejam só o nível de loucura. O exército tinha sido pressionado pela Revolução Popular a dar um golpe contra o presidente eleito. Como se exército no mundo precisasse ser pressionado para dar golpe em presidente eleito. Uma coisa que mostra uma loucura total. Então, é lógico que uma esquerda com esse nível de loucura não veja que fraudar as eleições de São Paulo é um golpe de Estado velado. É a tentativa de tirar do governo um partido por métodos ilegais, inconstitucionais. Não é um golpe militar? Não é um golpe militar, mas é um golpe. E a gente tem que prestar muita atenção nesse fato, por quê? Porque o golpe que começa com um golpe eleitoral, ele se desenvolve como um golpe muito material, com repressão contra as massas. Né? Toda a classe trabalhadora deveria ficar de olho, porque a maneira como o PT está sendo tirado do poder, a maneira pela direita, ela leva ao enfrentamento com as massas. Nós temos que prestar atenção nisso daí. A direita latino-americana não tem voto, não consegue, não tem controle popular. O neoliberalismo enterrou essa direita. A gente pode falar, muita gente fala, que a esquerda burguesa ressuscitou parcialmente o neoliberalismo. Tudo bem, a política capituladora causa confusão mesmo, mas não é esse ponto. E ninguém quer saber de privatização nem nada. Isso daqui que está acontecendo é um golpe de mão, é uma vitória no tapetão e só poderá ser mantida através da continuidade do golpe. Depois disso daqui vai começar a aparecer uma legislação muito restritiva dos sindicatos, das organizações, coisa que também não é novidade, porque nas universidades os movimentos foram duramente reprimidos pela polícia. Quer dizer, então nós temos todo um panorama aí, que é um panorama fundamental para entender a situação política. A pessoa sai por aí e fala assim, vou votar na Dilma para derrotar a direita, essa pessoa está vivendo uma ilusão. Né? A direita não vai ser derrotada no terreno eleitoral. Inclusive, a gente deve dizer o seguinte, se a Dilma ganhar e eles não conseguirem colocar o PT a serviço da política deles, o governo da Dilma vai ser derrubado. Vai aparecer que a Dilma saiu com uma mala de dinheiro e foi não sei aonde, que o filho da Dilma não sei o quê, ou não. Não vão fazer isso daí.
Aí entra o STF, vai falar que a Dilma descumpriu a Constituição, tira a Dilma, entra o Michel Temer. Meio que é um golpe fácil de dar, não é? Já aconteceu em vários lugares. Quer dizer, a situação, ela não é assim, um jogo limpo, né? Se você olha a apreciação de todo mundo, é assim, é uma eleição, todo mundo disputa o voto, tudo bem que a burguesia tem mais capacidade de propaganda, né? Não, não é isso, o jogo não é limpo, quem ganhar não necessariamente vai levar. É muito mais complicado do que isso. A burguesia tem um programa, tem um plano, e ela vai, de todas as maneiras, procurar colocar em prática esse plano com golpe, com repressão, como for. Se ganhar a eleição agora, a direita, bom, já vai operacionalizar esse golpe de uma posição, né, já estabelecida por um golpe no aparelho do Estado, onde eles controlam a situação. O PT nunca controlou o aparelho do Estado, né? E aí nós vamos ver como é que a situação vai se desenvolver e vai se desenvolver negativamente. Então, a nossa tarefa aqui, qual que é? A nossa tarefa é primeiro esclarecer os trabalhadores, porque os trabalhadores não estão sabendo o que está acontecendo. Nós temos que esclarecer tudo isso daí. Segundo, dizer que o PT não é defesa de nada, tá certo? Foi por esse motivo que a gente adotou a posição do voto nulo, que é para demarcar a nossa posição do PT. A posição nossa do voto nulo não é uma posição de chamar todo mundo, tentar convencer o pessoal a votar nulo. Não é, a nossa preocupação não é essa. Nós já falamos na nossa conferência, já dissemos isso. Se o pessoal quer votar no PT, vota no PT. Não tem problema nenhum. Eu também não acho que os trabalhadores mais esclarecidos vão votar no Aécio Neves. Se a gente fizer campanha pelo voto nulo, é só para convencer as pessoas a não votar no PT. Porque nós vamos fazer campanha aí em Genópolis para o cara não votar no Aécio Neves. Então, a nossa posição o que é? É secundarizar o problema do voto, porque ele sempre é secundário e agora está se mostrando mesmo nesse sentido, e colocar as coisas no terreno real, que é o terreno da organização, da mobilização dos trabalhadores. E para isso é preciso fazer uma ampla campanha de esclarecimento de quais são as políticas, de quais são as classes sociais, de quais são as organizações, de tudo que está em jogo. Essa é a nossa preocupação fundamental. Bom, eu vou encerrar por aqui, a gente pode esclarecer outras coisas no debate, né? Você falou que a política do PT ela é uma política que confunde as massas para lutar. A do Aécio Neves vai vir com machado, cortar a cabeça, a do PT não vai ter a possibilidade de orientar os trabalhadores para lutar contra o machado. Eu queria fazer uma pergunta mais no sentido até que você falou também aqui do problema de que o PT, a demonstração da capitulação do PT diante da ofensiva da direita é que ele não coloca o que ele tem de mais forte, que seria o movimento sindical, mesmo burocratizado, que a gente conhece, com vários funcionários, mas é uma força poderosa. E, ao mesmo tempo, a pequena burguesia que fica em volta desse movimento, a esquerda pequena burguesa, né? PSTU, PSOL, que fica em volta desse movimento, também, na sua confusão, não sabe se posicionar. Às vezes fica até na dúvida se vai apoiar o golpe. Eu queria até para um debate contra a pequena burguesia, que vocês explanassem melhor, porque tem uma conversa no meio da pequena burguesia de que o fato que vem aquela história da Frente Popular, né? O fato do PT ter ganho, ela, como é um governo de Frente Popular, ela serve justamente para paralisar as organizações sindicais, paralisar
o movimento sindical, operário, popular. E tem já elementos da pequena burguesia levantando a tese de que é bom o Aécio ganhar, que seria apoiar o golpe, né? Porque com isso quebraria esse esquema de frente popular e todo esse aparato do movimento sindical, todo esse aparato aí das organizações sindicais, deixaria de ficar dando sustentação à política de frente popular e faria como fez no governo FHC, se é que fez, que também tem até outra ilusão, de ocupar prédio, de colocar a população na rua. Seria assim como se a burocracia sindical se unificasse novamente para mobilizar as pessoas e a população trabalhadora para um enfrentamento contra a política neoliberal. Queria que você explanasse, porque tem muito esse debate também no meio da burocracia sindical, estimulado por essas organizações centristas e de esquerda pequeno-burguesa. Isso é uma das coisas mais idiotas que eu já ouvi em toda a minha vida política até hoje. Quer dizer, a tese seria a seguinte: você está em casa, tá certo? Sua situação é difícil e tal, porque o pai da família é pelego, que é o PT, e do lado de fora tem um cara com um machado. Então você abre a porta da casa para o cara com o machado entrar para ver se o pelego deixa de ser pelego e protege a família. Bom, eu vou te falar, se alguém fizer essa experiência, tá doente da cabeça, assim, entendeu? Agora, uma coisa que eu acho interessante, sabe o que é? Essa é uma velha história. Quando o nazismo estava em ascenso na Alemanha, o Partido Comunista da Alemanha falava exatamente isso. Falava que se Hitler chegasse ao poder, aí seria a vez do Partido Comunista tomar o poder. Quer dizer, ia radicalizar todo mundo e tal. Isso é uma coisa. Daí o Trotsky, que estava acompanhando a situação, escreveu muito, falou que isso daí é uma conversa de covardes e capituladores. Eles não querem lutar contra o Hitler agora e não vão lutar contra o Hitler depois também, não. Eles querem uma solução artificial para a falta de iniciativa deles de chamar as massas para a luta. Bom, dito e feito, né? Não precisa nem contar que o Hitler subiu ao poder, colocou toda a esquerda em campo de concentração e tal, fechou os sindicatos, e o Partido Comunista não deu nenhum tiro de revolvinho de água contra ele. Quer dizer, então a gente só pode repetir, é uma conversa de capituladores, de covardes, que não querem lutar nem contra o PT, nem contra a direita agora, e não vão lutar contra o Aécio Neves. Se o Aécio Neves subir, a política dele no Correio, por exemplo, que é onde está essa história, ele vai pegar tudo que o PT tem feito com extrema vacilação e demagogia e tudo mais, e ele vai colocar um desafio direto para a categoria. Nesse momento, ou a categoria junta todas as suas forças e enfrenta o desafio, vai ser esmagada. É isso que vai acontecer. E os caras do PT, que até agora não lutaram, vão lutar muito mais também quando o Aécio Neves estiver lá. Eles vão procurar fazer um acordo com o Aécio Neves. O PT, veja bem, o pessoal vive num mundo de fantasia, você precisa viver no mundo real. Quando o PT ganhou a prefeitura de São Paulo, o PT foi muito para a direita, foi o começo do endireitamento prático do PT. Quando o PT perdeu a prefeitura, a maior parte das pessoas de cargo de confiança e tudo mais, fizeram acordo com o Maluf e continuaram aí. O cara falou, primeiro eu vou manter o meu trabalho aqui. Ajudaram o Maluf a privatizar a CMTC, que o PT já tinha começado. Teve gente do Partido Comunista que entrou no governo do Maluf, ficaram conhecidos aí como os comuno-malufistas. Vocês não viram Eduardo Jorge? Eduardo Jorge era o mentor intelectual do governo da Erundina. Depois ele virou secretário do Maluf e do Quércia. Foi secretário do Quércia, foi secretário do Kassab, quer dizer, virou malufista.
Não vamos acreditar em conto desse. Isso é um conto da carochinha para aqueles que não querem lutar, que têm medo de lutar. Agora, eu não vou dizer assim, se o Aécio Neves chegar ao poder, vai vir o Machado. Eu diria para vocês o seguinte, o Machado já foi levantado. Nós vamos só observar aqui como é que ele vai descer. Se ele vai descer assim, se ele vai descer assado, o que é importante. É isso que nós estamos falando. É importante a maneira como o Machado vai descer. Mas se o PT ganhar a eleição, não quer dizer que eles vão guardar o Machado. Ou será que os bancos internacionais vão falar, ih, perdemos a eleição, vamos abandonar toda essa política e tal. Não dá para ser criança, não dá para ser infantil. O que vem pela frente é o Machado. Uma vez que ele foi levantado, ele não será o Machado. No governo do PT, a imprensa que agora está fazendo campanha contra o PT vai... Se a Dilma continuar com a política de não aumentar tanto a gasolina, não aumentar as tarifas públicas, isso e aquilo, a campanha vai ser enorme para isso. O PMDB, que é uma base fundamental do PT, vai pressionar a Dilma com rachar no Congresso se ela não adotar a política do imperialismo. Tem que viver no mundo real, tem que pensar, pô. Aqui o pessoal pensa assim, não, a Dilma nada, a Dilma vai ter que pedir a bênção para o Michel Temer, pô. Para votar um projeto, ela tem que ter maioria, 50% mais um lá. Mas no PT não tem, o PT diminuiu a bancada. No Senado, elegeram o José Serra, a gente tem que fazer a composição, está mais direitista também. Vai ter que pedir a bênção para mais gente ainda, pô. E aí a imprensa a Polícia Federal vai vasculhar aí e ou descobre algum podre de alguém do PT, porque finalmente num governo a burocracia estatal é milhões de pessoas. Se você quiser descobrir um podre, você não vai descobrir um podre? Lógico que vai descobrir um podre. E se você não descobrir nenhum podre interessante, você inventa. Que também é um método tradicional na política. Aí o cara chega lá para o PT, para Dilma, para o Lula e fala, olha, se vocês não concordarem com isso aqui, olha aqui, ó. Olha a fotografia aqui, ó. Aqui o dossiê. Porque vocês viram aí na política um monte de dossiê, mas tem muito mais dossiê que ninguém viu. Foi engavetado na mesa de negociação. O cara chegou lá e falou, ó, eu tenho esse dossiê aqui, quer que eu mande para a revista Veja, para o Estado de São Paulo? Aí o cara olhou e falou, não quero. Bom, então vou engavetar, faz favor, vota aquela lei lá, entrega tudo para os agronegócios, para as empresas de petróleo, seja lá o que for. O pessoal pensa que a política é como um centro acadêmico, você entendeu? O pessoal discute uma proposta, vai lá, vota. Tudo bem que no centro acadêmico o pessoal rouba igual na eleição nacional, mas, isso aqui é... Cada medida que o governo toma, tem um grupo de pessoas que ganha bilhões e outro grupo de pessoas que perde bilhões. Você acha que o pessoal vai ficar esperando pela legitimidade do voto para fazer acontecer? Quer dizer, então, veja bem, o Machado está aí. O pessoal tem só que encontrar a maneira melhor ou mais o possível de fazer esse Machado cair na cabeça do povo. Por isso que nós estamos falando que não adianta votar. Tem que prestar atenção, que tem que se preparar para resistir. E não é só no caso do Aécio ganhar, não. No caso do PT ganhar, também vai ter que se organizar para resistir. Porque o PT ganhar também não garante nada. Em São Paulo está o Alckmin. O PT controla esse animal? Esse é um animal feroz. O cara acabou a eleição, aí tem rebelião por causa da água, pô. O cara vai fazer a população aqui ficar sem água. Esse é o Alckmin. Então, sobre esse problema do enfrentamento das massas aí. Essa semana a gente leu bastante, né? Que a nossa função é ler muito, tem que ler bastante mesmo. E como você falou, é sobre o problema das denúncias.
as denúncias elas estão esvairando em vários setores. Inclusive vai vir uma denúncia muito grave aí sobre a matéria sobre a revista Forbes, que saiu essa semana aí sobre a 8ª maior fortuna do Brasil, que seria do Lula. Eles vão usar inclusive essa matéria talvez seja usada até amanhã já no debate que vai haver amanhã na Record. Sobre essa política do enfrentamento, a gente vê, por exemplo, a confusão, ela existe muito grande, porque ontem o presidente do PSB veio e declarou que ele é favorável à candidatura da Dilma, o presidente do PSB. O Lula tem a 8ª maior fortuna do Brasil? Do Brasil. O que é? Ele comprou o Banco Santander? Não sei o que acontece. Lá está toda declarada a fortuna dele lá e isso vai ser usado já para denunciar, né? Sobre esse caso do PSB, ontem eu vi a declaração do presidente do PSB dando a declaração de que ele é favorável à candidatura da Dilma porque o Aécio é neoliberal. Quer dizer, é fácil, por exemplo, ontem eu estava no Jaguaré debatendo o problema lá. O pessoal que é mais antigo nos Correios, ele sabe que o governo do PSDB foi cruel com os trabalhadores. Inclusive na greve de 97 demitiu muita gente no próprio Jaguaré. Só que, por exemplo, lá em Santo André, eu peguei aqui a folha do ABCD, aquela que uma vez eu já te dei aqui, e o pessoal sabe que os carecas do ABC, naquela época, já defendiam a política neoliberal do Fernando Henrique Cardoso. Então ontem teve uma vazão lá de uma denúncia que eles vão fazer um manifesto, porque o Aécio, em debate lá, já ofendeu os nordestinos lá no ABC, São Bernardo do Campo. Lá numa declaração que eles deram lá, esse evento que teve lá em favor do Aécio, que ele prega o ódio ao PT em São Bernardo do Campo. Foi lá e fez uma vazão desse fato mesmo. Quer dizer, o pessoal do ABC também, eu não sei se é por causa da confusão dessa política lá, o PT perdeu assim de enorme votação, mesmo com essas perseguições. O Aécio Neves. E você acredita nisso? Quer dizer, eles manipulam, mas os trabalhadores, onde, como lá no Jaguaré, eles não acreditam que essa manipulação é feita com conivência do próprio PT. Eles votaram no Aécio Neves, no Jaguaré? No Jaguaré, tem uma campanha lá interna, que a própria DICAP levanta essa questão lá, de que o Aécio Neves seria a mudança para o modelo desse enfrentamento da luta aí contra a privatização dos Correios. Quer dizer, olha só a ideia desse povo lá dentro. Não, mas o pessoal acredita nisso? Eles não acreditam, mas também não difundem que seria necessário atacar essa ideia deles lá. Quer dizer, eu conversei com muita gente ontem lá e eu falei, a gente tem que propagar que isso aí é mentira, pô. A gente sabe que a gente sofreu aqui na época do Fernando Henrique Cardoso aqui. Era aumento zero todo ano que eles funcionavam pra gente. Não sei, Fernando, você me desculpa. Parece uma coisa meio sem sentido. No Jaguaré, tá cheio de gente do PT. Por que só a DICAP que faz campanha contra a Dilma em favor do Aécio? E a burocracia? E o diretor regional, por que não faz campanha pelo PT? Sabe o que acontece? Tem que prestar atenção. Nós não podemos ser levados pela conversa. Tem conversa de tudo quanto é tipo aí, pô. Tem conversa de tudo quanto é tipo. A gente não pode se deixar levar pelo esse impressionismo. Veja bem, no ABC, a vitória do Aécio por ampla margem é uma coisa impensável. Mas como você falou sobre os acertos lá na prefeitura lá de Santo André, quando o PT perdeu, já houve aquela transfusão dos acertos. Ninguém que era do PT saiu da prefeitura. Tem os cargos lá, inclusive, nomeados. Não importa, não importa. Você acha que o trabalhador do ABC ia votar no Aécio Neves? Você não conheceu o lugar onde a gente vive. Se o PSDB controlasse o Nordeste, os caras do Bolsa Família iam votar no Aécio. Vamos ser gente com maior percepção da realidade? Não tem nada disso. O PSDB ganhou em todas as cidades do estado de São Paulo com uma crise do governo do PSDB que é a maior de todos os tempos. Precisa ser... Sabe o que acontece? Não pode ser enganado por essas coisas. É uma fraude isso daí. Isso não aconteceu. Se o pessoal tivesse voltado na Marina Silva, você podia discutir. Bom,
estão descontentes com o Alckmin, estão descontentes com o PT, votaram numa terceira pessoa. Faz sentido. Ou se a votação tivesse tido 70% de abstenção e o Alckmin ganhasse com 15% dos votos, você fala, bom, perdeu mais da metade do voto, mas ganhou porque não teve voto suficiente para o outro ganhar. Agora, ele ter aumentado a votação e ganho em todas as cidades do interior, não aconteceu. Pode falar o que quiser. Você vê ó, a imprensa, olha só, você sabe quando que a imprensa falou que o Alckmin ia ganhar no primeiro turno? Sabe quando? Logo depois das manifestações de junho. Isso é mais um motivo para não acreditar que isso daí seja real. Você acha que logo depois das manifestações de junho o Alckmin ia ganhar no primeiro turno? Não, não pode ser. Ó, é muito perigoso isso daí, sabe por quê? A burguesia, ela é esperta, ela é muito sem vergonha e ela desorienta as pessoas com esses golpes. É um golpe, você entendeu? O Estado de São Paulo não deu a vitória para o Aécio Neves e o Alckmin em todas as cidades do Estado de São Paulo, de jeito nenhum. Aí alguém pode falar, não, mas você é muito conspirativo e tal. Veja, fraude no Brasil é o que mais acontece. Todo mundo aqui participa de eleições sindicais. Fala para mim uma eleição limpa que você viu. Hã? Nenhuma. A eleição de Goiás, que foi urna eletrônica. As eleições do Correio desse ano ganhou um monte de picareta lá totalmente desprezado pela categoria. O cara acabou de ganhar, veio a greve, o cara quase foi linchado na Assembleia. Como é possível isso aí? Muito cuidado, porque a linha de argumentação, ela é desviada por essas coisas. A esquerda toda está assim. Por que o Alckmin ganhou em São Paulo? Então estão tentando descobrir uma resposta. Será que é uma guinada à direita da população de São Paulo? Começa a tentar mudar o mundo para encaixar um fato que não faz sentido. Vamos ser gente mais simples? Se não faz sentido que o cara tenha ganho, ele não ganhou. O pessoal frauda a eleição no mundo todo. Fraudaram, todo mundo sabe que fraudaram a antepenúltima eleição para presidente dos Estados Unidos. Se o cara frauda a eleição para presidente dos Estados Unidos, vai fraudar a eleição em São Paulo? Faz favor. As pessoas precisam deixar de ser tão crédulas assim, acreditam em tudo. Quando na verdade só tem golpe por aí, é golpe em cima de golpe. Eu queria fazer uma pergunta, mas antes eu acho que a gente tem que tomar cuidado e não bancar o papagaio e ficar repetindo essas coisas. Por esse negócio do Lula aí já fizeram mais 5 vezes, já publicaram até capa falsa da revista Fórum. E a revista Fórum, ela mesmo desmentiu que o Lula não está nem entre os políticos mais ricos do país, que dirá entre as pessoas mais ricas do país. É um negócio, é uma história arrequentada, né? Na eleição passada fizeram isso daí, publicaram uma capa falsa da revista Fórum. Aí depois a revista Fórum explicou que o único político bilionário do país era o vice da Marina Silva na eleição passada. Que é um empresário. Então, que é um empresário. Que é um empresário, da Natura, etc. E tal. O negócio não tem. Eu acho que tem que. É parte dessa política golpista e a gente precisa fazer um filtro ao fazer a colocação e até procurar analisar que, evidentemente, a direita está procurando apresentar aqui o playboy do Aécio Neves, que é conhecido em Minas Gerais como cheirador de cocaína. Tá certo? O cara que teve político ligado a ele com um cheio de cocaína apreendido. Agora o cara seria um exemplo de honestidade, seria o candidato da mudança. A gente não pode repetir esse tipo de coisa porque é uma tontice total. A família dele tem 70 anos que está no governo do país, o Aécio, desde a época do governo do Getúlio, já foi ministro, agora ele seria a mudança. É todo um monte. Agora, o que eu queria perguntar é o seguinte: você destacou esse problema
da falta de uma reação do movimento operário, das direções do movimento operário, até da própria burocracia. Você até já respondeu uma pergunta do Edson sobre esse problema. Mas assim, alguns setores, por exemplo, em 98 apoiaram o Lula, por exemplo, o caso do PSTU, né? Agora tentam traçar um sinal de igual, dizendo que não tem que apoiar nada, porque não só não apoiam, mas também fazem campanha verdadeiramente a favor do Aécio, porque diz que a Dilma e o Aécio são a mesma coisa, o PT e o PSDB seriam a mesma coisa. E alguns setores, pequenos grupos, que criticavam a gente pelo voto que a gente deu ao Lula em 98, né? Agora, no meio dessa confusão, vai apoiar se colocam em apoiar o Lula, né? Qual seria a mudança fundamental na situação do movimento operário? Não sei se entendi, mas queria que você reforçasse esse problema da situação em 98, quando nós apoiamos o Lula, né? Nós chamamos a votar no Lula, não apoiamos o programa nem nada, defendemos uma política diferente. E agora, quando há um enfrentamento de novo entre o PT e o PSDB, e a gente não tem uma colocação, embora nossa política seja de denunciar o PSDB, não chamar a votar no PT. Eu acho que tem várias coisas que a gente precisaria assinalar aí nessa questão, né? A primeira delas, na realidade, assim, vamos estabelecer os fatos. Nós, PCO, apoiamos o Lula em 3 eleições, 89, 94 e 98. Na primeira eleição, em 89, nós estávamos dentro do PT. E nas outras 2 eleições nós estávamos fora. Em 94, nós estávamos fora e não tínhamos partido. Em 98, nós estávamos começando a organizar o partido, não lançamos candidato à presidência da República e apoiamos o Lula. Bom, a esquerda toda, com exceção daqueles de extração stalinista, votaram no Lula em 89. Né? Se não me engano, votaram no Lula novamente em 94, todos eles. Me lembro que tenha tido nenhuma exceção. O PSTU não só votou no Lula, como já tendo um partido independente, podendo lançar candidato, o PSTU ingressou na Frente Popular, assinando o programa da Frente Popular, que era um programa burguês. O Lula não era nenhum revolucionário, nunca foi, na realidade. Né? O que mostra que é bem mais grave do que votar no Lula é você entrar no bloco político apoiando o programa e o governo que sairia desse bloco. Isso o PSTU fez em 94. Em 98, o PSTU lançou candidato próprio. Né? Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que estabelecer como diferença é o seguinte: a Dilma não é o Lula. O PT, ele é um partido que tem políticos pequeno-burgueses e tem políticos do movimento operário. E até políticos burgueses, né? A Dilma é mais uma figura política da burguesia do que do movimento operário. Ou melhor, ela é uma figura política da burguesia e não do movimento operário. Então, apoiar a Dilma já é um voto que não é um voto de classe. Porque a Dilma não é o Lula. O Lula é operário, dirigente sindical e tal. Aí, lógico, sempre aparece aquele famoso argumento, né? Não, mas o Lula ele já se afastou do movimento operário, papapá. Mas o Lula é a pessoa que, politicamente, sempre expressou, né, como é que se diz? O agrupamento eleitoral do movimento operário. Ele é um candidato da classe operária. Ele começou assim, ele é até hoje. Se ele já não é operário de fábrica, etc. e tal, não quer dizer nada. E o PT nunca foi um verdadeiro partido operário, revolucionário, socialista, nada. Então, nesse sentido, a mudança do Lula aí é pequena. Né? Então, primeira questão é isso aí. Votar no Lula é uma coisa, que ele é um candidato realmente ligado ao movimento operário, votar na Dilma, não. Votar na Dilma é como votar na Marta Suplicy. Quer dizer, uma candidatura da burguesia, não do movimento operário. Tá certo? Nós temos como princípio educar a classe operária na desconfiança mais completa diante da burguesia, não em chamar os operários a confiar em candidato burguês. A Dilma é uma candidata burguesa. Ela não é uma candidata operária. Essa é uma primeira questão. Segunda questão
é o seguinte, que o voto ele tem que ser dado não por um princípio, mas por uma política que é traçada diante dos acontecimentos. Então, por exemplo, em 89, em 94 e até 98, o PT expressava a oposição, e uma oposição ligada ao movimento operário, contra a burguesia. Bom, em 2002, o PT já sobe numa aliança com a direita, com apoio de grandes capitalistas e com um acordo da burguesia para que ele possa assumir o governo. Quer dizer, já é outra situação. Por isso a gente não votou nem no primeiro nem no segundo turno. No segundo turno, o PSTU votou no PT, em 2002. Agora, também o voto do PSTU no Lula não quer dizer nada, porque o PSTU também fez parte do bloco com a Heloísa Helena, que é bem mais direitista do que o Lula. Também tem esse detalhe, né? A Heloísa Helena é um direita, foi no Congresso Nacional, aquela turma evangélica anti-aborto, que é anti-aborto, anti-homossexual, sei lá o quê. Isso aí não é uma direita mesmo. Perto da Heloísa Helena, o Lula é quase revolucionário, você entendeu? Porque o pessoal não se dá conta disso. Tem muita campanha e a pessoa não para pensar. Não é porque o pessoal não fala mal da Heloísa Helena, porque eles não falam mesmo, que ela seja de esquerda e o Lula seja de direita. Não é porque o Lula está no governo e ela não está. Ela apoiou também a aliança que o Lula fez em 2002, tudo. O PSTU, inclusive nessa eleição aqui, queria que a Heloísa Helena fosse novamente candidata da frente de esquerda, né? Tem que levar todas essas coisas em consideração. Uma coisa importante para dizer sobre isso é o seguinte: um dos principais argumentos da esquerda, de que é que o candidato da burguesia não vale. Porque toda essa esquerda aí da frente de esquerda, PCB, PSOL, PSTU, todos eles votaram na Heloísa Helena. É uma candidata do movimento operário, é uma candidata da burguesia. O PSOL apoiou o Randolph. E depois a Luciana Genro, que é financiada por grupos capitalistas. Coisa que ela mesma não nega. Ela não nega que ela seja financiada por grupos capitalistas. Ela declara abertamente, ela fala assim: nós não vamos aceitar dinheiro dos bancos e das empresas multinacionais. O que é mentira também, porque a Gerdau é uma empresa multinacional. Pode ser uma multinacional brasileira, mas é multinacional. Agora, ela afirma claramente que ela aceita o dinheiro dos capitalistas. Então não é uma candidatura de classe. Nós podemos discutir com o pessoal do PSOL se é bom ou ruim aceitar dinheiro de capitalista, mas se você, na verdade, é financiado pelos capitalistas, você não é um partido operário. Isso é incontroverso. Dá para discutir isso. Então, quer dizer, a argumentação de que eles não vão votar na Dilma, porque a Dilma não é candidata de classe, não tem valor nenhum. Se é por isso, PSOL, PCB e PSTU podem votar tranquilamente na Dilma. Sintam-se totalmente liberados para votar na Dilma. Não se acanhem. Fala. Rui, lá em Minas Gerais, a gente está vendo dá para ver, se o Pimentel ganhou no primeiro turno lá, mas está dando para ver a questão da capitulação do PT diante dos ataques da direita, né? Diante dos ataques do PSDB. Nesse último debate que teve no SBT, que fizeram uma sacanagem, assim, sacanagem está dentro do negócio, né? Que a Dilma passou mal e tudo mais, eles usaram isso muito lá em, pelo menos em Minas Gerais, eles colocaram TV na rua, tal, o PSDB foi para cima, né? E me estranhou também, tanto nessa parte,
quanto dentro da discussão geral, tanto no Correio e nas ruas lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, que parece que o PT está deixando o negócio acontecer. Porque não está tendo um combate. Você vê, esse negócio isso foi discutido dentro do setor de trabalho, esse negócio do debate que a Dilma passou mal lá na hora da entrevista, lá naquela depois e tal. Por que não tinha nenhum assessor, nenhum nada do lado para chegar, tirar, já era e tal, cobrir o negócio, entendeu? Parece que tá meio só. Parece que eles estão deixando o negócio acontecer. Além de que o PMDB, que é uma parte que ainda está no corrente, que são os aliados, sequer pronuncia. Tem esse ataque da ETICAP, que eu acho que é um negócio super moderado, não acho que vira nada dentro do Correio, tá certo? Os trabalhadores, eles estão com sentimento anti-PT dentro do Correio, mas um pouco que você lembra do cara da década de 90, ele já muda de figura. E todo mundo sabe que nesse período da direita, que ele dirigiu, ele não teve aumento nenhum. Só teve abono, o salário foi o tempo que o salário mais achatou, onde a gente explicou também que é onde, tipo assim, você fazia a greve, não é que o cara chegava lá e fazia assim, corta os dias desse aí. Não. A direita chegava assim, demite 5 mil. E o cara tinha que se virar, demite 6 mil. Então, assim, o que eu queria saber é, assim, diante de toda essa informação que o próprio PT tem para atacar a direita, tem o PMDB junto, que pode ser usado no negócio, por que eles não estão respondendo? Entendeu? Por que eles não estão junto todo mundo para responder o negócio? Até o próprio PT, eu tô achando que está meio fraco o negócio lá em Minas Gerais nesse sentido. Acho que o Aécio Neves é odiado em Minas Gerais, não tem nada de que o cara queria, você entendeu? O cara é odiado, os professores odeiam o cara. E todo mundo foi atacado nas manifestações. As manifestações também foram violentíssimas de junho do ano passado. Foi duramente reprimido pela polícia, ele tomou muito tiro lá. Tanto que eles perderam a eleição estadual, né? Então por que... Então por que... Eu preciso fazer uma análise disso. Por que eles não estão respondendo? Tem uma capitulação assim, orquestrada, um negócio para deixar... Igual fizeram com o negócio da Dilma lá no SBT, deixar ela na mão, assim, para o negócio desandar, porque foi um prejuízo ali. Não acho, não. Eu acho que o PT está procurando ganhar a eleição, tudo indicaria isso. Né? Tanto que no debate eles estão levantando a lebre da corrupção do Aécio Neves. É evidentemente uma tática para equilibrar o jogo, né? O problema da capitulação não está em que o PT não queira ganhar a eleição. O problema da capitulação está nos métodos que o PT tenta usar para ganhar a eleição. Esse é o problema-chave. O PT, o que não aparece nos jornais muito claramente para a maioria das pessoas, e o que está acontecendo é o seguinte: primeiro que o PT está discutindo uma série de acordos políticos em nível nacional, para ver se aumenta a votação por aí, porque o PT sabe que uma parte muito significativa da eleição se dá por meio dos currais eleitorais. Então eles estão tentando aumentar a votação nesse sentido, mostrando que o governo Aécio Neves vai ser um governo de arroxo e que o PT é um governo que pode garantir, né, coisa para os políticos, a burguesia, etc. e tal, essa coisa toda. Então, essa é uma via. Tem aquilo que a gente já mencionou, né? Eu não repeti aqui, não expliquei de novo aqui, mas vamos mencionar isso, que é que o PT, inclusive, pode ter feito um acordo aqui em São Paulo mesmo, para o Alckmin ganhar, para ver se eles ganhavam a eleição presidencial. Tem isso aí também, né? Então, nós temos todo um quadro em que o PT está tentando ganhar por dentro do jogo da burguesia.
Por que isso aí é uma política capituladora? Porque é uma política que depende muito daquilo que a burguesia quer. Se a burguesia falar não apoio, não vai ganhar e tal, eles não vão lutar contra a burguesia, eles vão deixar, vão perder, você entendeu? Eles estão trabalhando para ganhar, eles acham que têm condições de agrupar um setor grande da burguesia contra esse setor poderoso que apoia o Aécio Neves. Então eles estão trabalhando nisso daí. A eleição em si é um aspecto só. Você entendeu? A propaganda, os argumentos é um aspecto, mas não é... A eleição não depende exclusivamente disso daí. Nós não podemos ter essa concepção de que a eleição vai ser ganha porque você conquistou opinião pública e tal. Tem que fazer campanha, mas você vai aí num estado mais atrasado, no interior de São Paulo, alguma coisa, você faz um acordo lá, consegue milhares e milhares de votos. Minas Gerais é um caso desse aí. A eleição em Minas Gerais, para o cidadão ganhar, ele precisa ganhar no interior de Minas. Tem muito voto no interior. E esse interior, isso daí eu conheço, esse interior de Minas, isso aí eu conheço até por experiência própria, é um voto de cabresto danado, viu? Já era um voto, na época que o PT estava mais combativo, que tinha greve, que tinha tudo, você ia no interior de Minas Gerais e o voto de cabresto predominava. Os trabalhadores estavam começando a se mobilizar, não conseguiam quebrar. Você imagina hoje que não tem greve nenhuma. Que tem de trabalhador rural no interior de Minas não é brincadeira. Vão votar tudo no patrão. Vão votar pela máquina política daquelas cidadezinhas lá. Patos de Minas, Papapá. E coisa ainda menor que tem lá, né? Porque Minas é brabo nesse sentido. É muita cidadezinha pequena. Isso aí a eleição no Brasil tem muito a ver com isso. É aí que o PT está trabalhando. Por isso que o pessoal chegar e mostrar que é uma grande batalha pelo voto, é bobagem, não é uma grande batalha pelo voto. É uma luta entre máquinas políticas bem estruturadas, controladas pelos caciques locais, que são da burguesia, que são latifundiários, que são do agronegócio, etc. e tal. Por isso também que nós falamos o seguinte, se o PT quiser ganhar, ele ganha. Precisa ter culhão. Nesse momento dá para ganhar. Sabe por quê? Eles têm a máquina federal. Vai lá no interior de Minas e tira a carteira, pô. E ganha a eleição. Se eles entregarem, é uma capitulação, é ou não é? Você vê, por exemplo, só para completar esse quadro, o Pimentel, ele na verdade, o que é a vitória do Pimentel em Minas Gerais? É uma mudança de frente política de uma boa parte da base de apoio do PSDB em Minas. É um racha do PSDB, que garantiu a vitória do PT lá. O pessoal olhou e falou, ó, o negócio está feio, a crise está vindo, nós vamos à falência, etc. e tal. Não dá mais para sustentar esses PSDB aqui, essa turma do Aécio Neves. E mudaram. O próprio Pimentel é próximo do PSDB. Você não viu que ele falou? Que não tinha que atacar o PSDB e tal? Ele não quer que ataque o PSDB porque ele tem um acordo com boa parte de gente do PSDB lá. Que não, o pessoal fala, não, chega de PSDB aqui em Minas. Por isso também que o voto no PT é um voto confuso. É um voto da ilusão. O cara vai votar achando que vai resolver o problema no voto, você entendeu? Mas não vai acontecer, por causa desse panorama todo que é complexo. Não adianta você falar que o PT é igual ao PSDB, mas também não adianta você pensar que o PT é a solução de todos os males, porque isso é errado. Tem que ter uma análise política concreta. Caso contrário, você não vai avançar. Será que esse acordo para eleger o Alckmin, que já não vem das eleições municipais, porque nada justifica, não sei, talvez eu não vejo nenhuma justificativa para o Haddad ter ganhado, né? Porque a cidade de São Paulo sempre foi administrada os partidos da arena. Só teve 2 vezes o PT. Vocês pensam cada coisa, meu. É muita confusão, viu?
Você sabe por que em São Paulo essa direita é forte? Porque eles têm medo da cidade de São Paulo. Enquanto que os aloprados aí que apoiam o PT estão falando que São Paulo é uma cidade conservadora, quem conhece minimamente essa cidade aqui sabe que isso aqui é o maior barril de pólvora de toda a América Latina. Vou citar só um caso, só para a gente raciocinar um pouco. Antes da greve do metrô passada, que foi uma greve super fuleira, feita pela direção do sindicato ligado ao PSTU, teve um ameaço de greve no ano anterior, não sei se vocês lembram. Que foi lá perto de junho, né? Bom, o metrô ameaçou entrar em greve e começou uma mobilização da população que era visível, que ia ter quebra-quebra por tudo quanto é lado. A cidade é um barril de pólvora. É um negócio paradoxal a presença da direita, mas a presença da direita ela é forçada. O PT sempre capitulou aqui. A maior capitulação do PT em nível nacional é aqui nessa cidade e no estado de São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo. Aqui sabe o que acontece? O pessoal não viu isso aqui explodir. Quando explode, meu amigo, parece que o mundo vai vir abaixo. Isso aqui é a maior concentração operária, uma das maiores concentrações operárias de todo o planeta Terra. O pessoal nunca para pensar, ficam nessa lenga-lenga de que a classe operária é isso, aquilo. Eu vou te falar, São Paulo é assim, ó. São 150 mil motoristas de ônibus, aproximadamente. Olha o número. Você já viu uma greve de motorista de ônibus pelega? Não greve combativa, pelega. Você viu greve pelega? Eles quebram 100, 200, 300 ônibus. Trabalhadores da construção civil na cidade de São Paulo. Deve ter mais de 700 mil trabalhadores de construção civil. Olha o número. Trabalhadores metalúrgicos na cidade de São Paulo. São mais de 200 mil trabalhadores metalúrgicos. Periferia de São Paulo. A periferia de São Paulo é um monstro. O Correio é 20 mil trabalhadores, pô. Correio que é pequenininho em todo lugar. Isso daqui é uma ameaça ao capitalismo. Ao mesmo tempo que é o setor mais forte do capitalismo, ao mesmo tempo é uma ameaça ao capitalismo. Porque você imagina tanto operário assim numa única cidade. E aqui tem indústria alimentícia, de plástico, de químico, de pecinha não sei das quantas, de abrasivo, de sapato, de vidro, de couro. Tem indústria que não acaba nunca mais. Não estou falando do estado de São Paulo, estou falando dentro da cidade de São Paulo. Se a burguesia perder o controle de São Paulo, ela perde o controle do país inteiro. Por isso que eles prestam a maior atenção, eles investem o maior dinheiro para controlar a cidade de São Paulo. Perderam para o Haddad porque ele já estava no osso. E o Haddad entrou pressionado de todo lado para fazer uma política que não exploda o barril de pólvora, você entendeu? Ele entrou com esse acordo, não tocar fogo na pólvora que vai explodir. Vocês não viram no passe livre que ele estava, até o último minuto ele estava contra, que é um negócio meio de político idiota, né? Eu na época pensei, o Haddad vai ganhar o prêmio de político mais idiota do Brasil, porque a população toda pedindo passe livre e ele apoiando o Alckmin. Ele devia levantar lá e falar, não, tá certo, tá cancelado o aumento, depois a gente vê como é que faz. O cara segurou o Alckmin até o último minuto. Por quê? Porque esse é o pacto. Tem que manter a pólvora molhada para não explodir. Isso que ninguém entende sobre São Paulo. Esse negócio de que o paulistano ou paulista é contra o nordestino é uma besteira, porque em São Paulo só tem nordestino.
Como é que o São Paulo vai ser contra o nordestino? Só se for uma minoria. Você entendeu como é que é? Não tem nada disso de conservador, não. Aqui existe um pacto para não deixar a coisa sair do controle. Qualquer um que mora em São Paulo sabe, aqui toda semana queima um trem aqui em São Paulo. A coisa é um barril de pólvora. Queimaram 100 ônibus na periferia de São Paulo. É assim, não estava muito calmo por causa do negócio de junho. Mas o do trem é comum. Isso aqui precisa, para a pessoa ser revolucionário no Brasil, e particularmente em São Paulo, tem que entender São Paulo. Porque isso aqui é o centro da revolução no Brasil. O cara falar que isso aqui é de direita é uma pessoa totalmente sem juízo. Tem que reformular esses conceitos aí que estão muito confusos. Rui, você tocou uma coisa que eu queria perguntar. Eu acho exatamente isso. Por exemplo, a esquerda mundial mesmo deveria olhar para São Paulo e usar o Marx de novo para analisar. Porque aí a minha pergunta é... Usar uma calculadora também ajudaria. Não? Mas sobre o trotskismo, né? Daria para dizer, por exemplo, que o PT, o PCdoB, o PCB, o PT, acho que poucas correntes se dizem marxistas dentro do PT ainda, né? O PT e o PCdoB são um resquício do stalinismo, mas daria para dizer que o morenismo, né, digamos assim, se o PT abandonou o marxismo, porque é um partido burguês mesmo e já também não praticamente se assume enquanto isso, mas daria para dizer que o morenismo é digamos assim, uma janela de entrada para o imperialismo, no sentido de afastar a classe operária do marxismo. São correntes políticas que acabam confundindo a análise marxista da realidade no Brasil e acaba, digamos assim, por isso sendo uma janela do imperialismo no Brasil, porque, vou dar um exemplo mais claro do que eu estou querendo dizer, parece que até organizações, por exemplo, o PO, na Argentina, reproduziam aquela campanha "não vai ter Copa no Brasil". Né? Daria para dizer que é o mesmo fenômeno, o morenismo é responsável pela, digamos assim, é uma última barreira para o marxismo se tornar mais a única corrente possível de esclarecer os fatos? Não. Só uma coisinha. Vou responder essa pergunta. Vamos encerrar porque está dando a nossa hora aqui. Não, isso aí não é fato, não. O problema é o seguinte, ó. O socialismo pequeno burguês, o PSTU é um representante típico desse socialismo pequeno burguês. É uma coisa que existe em todo mundo, porque é um fenômeno de classe. A pequena burguesia esquerdista e tudo mais, ela existe em todos os lugares. Na América Latina, inclusive, ela é mais radical do que nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, que são países imperialistas. Né? Bom, logicamente que a pequena burguesia ela não se move por nenhum programa mais científico, mais racional. Ela se move pelos interesses de classe da pequena burguesia, que são interesses naturalmente confusos. E lógico que eles precisam pegar o marxismo, o trotskismo, para apresentar como uma espécie de certificado de garantia dessa política. Porque se o cara chegar lá e falar assim, não, nós somos morenistas. Quem é o Moreno? Moreno é um cara que tinha lá na Argentina e tal. Qual é o interesse disso? Então a pessoa vem e fala assim, não, nós somos trotskistas, marxistas. Aí já, né? Parece que você faz parte de uma firma muito maior, muito mais importante do que o morenismo. Tá claro? Isso é natural. A existência desses grupos e tudo mais é um sinal de uma certa imaturidade da classe trabalhadora.
principalmente da vanguarda e tudo mais, que não consegue se separar da pequena burguesia intelectual, que é uma coisa necessária. Até aí eu acho que é um processo natural e tudo mais. O mais importante de todos esses grupos é o PT, que o PT tem uma influência real sobre os trabalhadores. É aí que a gente tem que se preocupar. É com o PT que a gente tem que se preocupar mais. Tem que se preocupar com todos, tem que esclarecer, tem que polemizar, tem que criticar. Eles não gostam de ser criticados, a gente já viu isso aí, né? Mas a crítica é uma coisa absolutamente indispensável, tem que ser sistemática e permanente. Aí, num dado momento, também dependendo de como as coisas evoluam, como a classe operária se manifeste, a classe operária vai superando tudo isso. Bom, acho que não tem nada demais, é uma coisa que tem que ser feita. Às vezes demora mais, às vezes demora menos, às vezes vai em passo de tartaruga, às vezes tem um desenvolvimento muito rápido. Isso daí é assim. Agora, o imperialismo. Lógico, o imperialismo procura se apoiar nisso daí. Porque a luta do imperialismo contra a classe operária é uma luta muito dura. Então, todo ponto de apoio é importante. Você viu, a burguesia, o PSOL teve 1,5 milhão de votos. Mas por quê? Porque a burguesia deu para o PSOL 1,5 milhão de votos. Colocou o PSOL no debate, né? Aí os jornais, propositalmente, né, falavam, Luiz Helena, parecia assim como uma figura extraordinária, né? A imprensa capitalista. O que já aconteceu com o Plínio de Arruda Sampaio, com o Luiz Helena, eles sempre fazem isso. Eles são conscientes de que é preciso que um partido bem pequeno burguês, bem moderado, ele atraia o voto da esquerda, aproveitando da confusão de muito esquerdista aí, que não consegue separar alhos de bugalhos, né? Não consegue separar o joio do trigo. Principalmente para um partido como o nosso não se desenvolver. Amanhã, se a coisa radicalizar, eles vão jogar as fichas deles no lado esquerdo, no PSTU, no PCB, no partido que tiver aí que pareça radical, mas que seja mais administrável, né? Para o imperialismo é uma questão chave impedir o desenvolvimento de um partido verdadeiramente revolucionário, é uma questão absolutamente crucial. Porque com a quantidade de crise que tem no mundo, se a classe operária tiver uma direção séria, o imperialismo não aguenta. Porque o imperialismo já não aguenta sem direção, a situação está caindo aos pedaços, imagina se tiver uma direção. Então, quer dizer, tem sim a participação do imperialismo, da burguesia local, do próprio PT. E o negócio da Copa, bom, passado o tempo, né, chegado na eleição, o que a gente pode concluir do negócio da Copa? Só uma coisa. O negócio da Copa só serviu mesmo, ninguém ganhou nada, não tiraram dos estádios nenhum tijolo para devolver para a população, não é? Não conseguiram nem abaixar o preço do ingresso, nada. Mas serviu para confundir o panorama eleitoral e fazer campanha pelo Aécio Neves, não é? Foi uma excelente campanha para o Aécio Neves. Quem fez a campanha está sendo premiado aí com essa crise na eleição do PT. Quem sabe o Aécio Neves não muda tudo. A única pergunta que vai ficar aqui para nós é assim, em que sentido que ele vai mudar tudo? Se ele mudar, né? Mas quem fez a campanha, sinta-se recompensado, porque a situação ficou feia para o PT, viu? Tá ali... O PT pode muito bem perder a eleição. Bom, vamos encerrar, companheiros?